Eu vou ler, igreja, glórias a Deus, duas partes, duas parábolas. Glórias a Deus, aleluia. Lucas capítulo 7, verso 1, amém? Amém. Vai dizer assim, eu vou ler para ganhar tempo aqui. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, um dos amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre debaixo do meu teto. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diz-me, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus admirou, glórias a Deus. Então, voltando-se disso à multidão que o seguia, digou-se, nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Aleluia, glórias a Deus. Agora, verso 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de muita compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou no caixão e os levaram. Aleluia. E disse o jovem: a ti te digo, levanta-te. E o defunto se assentou-se e começou a falar. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode assentar. Pai, graça dou a ti, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos conceda, Pai. Venha, meu Deus, falar conosco por intermédio da tua palavra. Fala, Espírito Santo, fala comigo, meu Deus. Fala com a tua igreja, Senhor. Me usa, meu Pai. Aleluia, como vaso do Senhor aqui nesta noite. Que não seja eu, mas sim, meu Pai. Aleluia, o Senhor sobre a minha vida. Usa os meus lábios, meu Deus, a minha mente, o meu corpo, meu Pai. Aleluia, a minha consciência para fazer o teu querer aqui nesta noite. Fala, meu Deus, aleluia, porque uma vez, meu Pai, o Senhor falou, mas duas vezes, meu Pai, o teu servo ouviu. Fala comigo, meu Deus, fala com a tua igreja, fala conosco, trabalha no mundo espiritual. Repreenda aí, meu Pai, toda a dureza dos nossos corações, para que a tua palavra possa entrar, Senhor, surgir efeito, meu Pai, sobre nós, para que ela possa, meu Deus, entrar, meu Deus, aleluia, como ali, meu Pai, aleluia, ser semeado na semente com terra boa, Senhor, que ela não venha cair, meu Pai, entre espinhos, meu Pai, nem em terra seca, mas em terra fértil, meu Pai, coração preparado, meu Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para entregar. Senhor dos exércitos, repreenda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, joga por terra, meu Pai, aleluia, todo espírito, meu Pai, aleluia, perturbador, todo espírito, meu Pai, da confusão, meu Pai, sobre essas mentes, em nome do Senhor Jesus, todo desfalecimento da fé, em nome do Senhor Jesus, por o Senhor, meu Pai, aleluia, é o que nos sustenta, o Senhor é o nosso ômega, o Senhor é o nosso alfa, o Senhor é o nosso alento. Senhor, alegra, meu Pai, o coração da tua igreja nessa noite, aviva, meu Pai, a fé dele, a fé dela, alegra, meu Deus, faça ele e ela esquecer por um momento, meu Pai, o que deixou em casa, o dia de amanhã, como será no emprego, meu Pai, o que vai acontecer, meu Pai, será que vai tocar o telefone, será que a mensagem vai chegar no WhatsApp? Ah, Senhor dos exércitos, tranquiliza aí, Senhor, tranquiliza a mente dela, acalma o coração, acalma, fala conosco, fala, meu Pai, aleluia, que ela venha sair, meu Pai, daqui, ele venha confiando, meu Pai, sabendo que o Senhor é Deus que cumpre palavra. Amém, igreja? Amém. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, glória a Deus, através de duas
não é parábola, mas sim, aleluia, dois fatos acontecidos. Aleluia, glórias a Deus, e real. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 7, a cura de um servo do centurião. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor vinha, glórias a Deus, entrando na cidade de Cafarnaum. Glória a Jesus com seus discípulos. E ali, glórias a Deus, sempre acompanhava, glórias a Deus, nosso Senhor. Aleluia, a multidão sempre acompanhava por onde ele ia, por onde ele chegava. O povo ia. Glórias a Deus, aleluia. Então, glórias a Deus, o servo de um centurião ouviu falar. Glórias a Deus, aleluia, que Jesus estava na cidade. Aleluia, glórias a Deus. Tinha um servo ali, glórias a Deus, temente ao seu Senhor, que estava enfermo. Glória a Deus, aleluia, estava doente. Aleluia, no leito. Aleluia, aquele homem tinha uma grande, glórias a Deus, uma grande compaixão, um grande, aleluia, glórias a Deus, mérito sobre a vida daquele servo. Então, aleluia, ele entristeceu. A palavra do Senhor não vai dizer, igreja, glórias a Deus, se ele gastou, aleluia, com medicina, glórias a Deus, naquela época, mas creio eu que sim. Aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus. Então, ele ouvindo a falar de Jesus, glórias a Deus, ele foi ao encontro de Jesus para que o seu servo fosse curado. Glórias a Deus, aleluia, mas a palavra do Senhor vai dizer que, aleluia, ele era um homem, glórias a Deus, de autoridade. Ele era um homem, glórias a Deus, aleluia, que tinha poder na sua palavra. Eles tinham servos, aleluia, ao seu dispor. Se ele falasse vai, ele ia. Se ele falasse vem, ele vinha. Eles vinham, glórias a Deus. Ele era um homem de palavra. Glórias a Deus, aleluia. Mas quando ele vai, aleluia, glórias a Deus, invocar, glórias a Deus, o seu servo para ir, glórias a Deus, a Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai, glórias a Deus, aleluia, no meio do caminho, encontra, glórias a Deus, a Jesus e vai dizer, não, eu não sou digno que tu entre, aleluia, debaixo do meu telhado. Glórias a Deus, aquele centurião, glórias a Deus, aleluia, naquele momento ele reconhece que Jesus, aleluia, glórias a Deus, era soberano, que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus não era, glórias a Deus, aleluia, um homem, aleluia, vindo da carne, glórias a Deus, mas sim um homem vindo do Espírito. Era um homem, glórias a Deus, aleluia, que fazia prodígio de maravilha, a qual na terra nunca se viu, nunca se ouviu, glórias a Deus, aleluia. Creio eu, igreja, que no coração, na mente daquele centurião, ele começou a imaginar como assim, um homem, glórias a Deus, aleluia, santo, um homem puro, aleluia, glória a Jesus, um homem, glórias a Deus, que tem o poder de curar, um homem que tem o poder, aleluia, de ressuscitar morto, um homem que tem todo o poder de fazer, aleluia, glórias a Deus, aquilo que a medicina não faz, entrar debaixo do teto, não aceita que ele entra, aleluia, ele foi ao encontro, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus dele, e disse, não, glórias a Deus, aleluia, eu não sou digno, ó Senhor, que tu entre debaixo do meu telhado, do meu teto, mas basta apenas uma palavra, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Quantos, glórias a Deus, nos dias de hoje, aleluia, glórias a Deus, quando, glórias a Deus, vem, aleluia, o vento, o Senhor permite assoprar, aleluia, o vento na vida, aleluia, glórias a Deus, eles não dobram seu joelho na sua casa para invocar o Senhor, por intermédio de quê? Da oração, que é intermédio da palavra, glórias a Deus, não, eles vêm, aleluia, para a igreja, aleluia, glórias a Deus, e se o pastor não pôr a mão na cabeça, aleluia, ele não crê, ela não crê que o milagre, aleluia, alcançou, ele não crê, ela não crê que o Senhor visitou, que o Senhor vai fazer o sobrenatural, porque, aleluia, não colocou a mão, aleluia, aquele centurião, igreja, glórias a Deus, entendeu que, aleluia, que ele é um ser tão soberano, tão poderoso, que não era, irmão, aleluia, glórias a Deus, evangelista Edmilson, necessário, aleluia, Jesus pôr a mão, não, só através de uma palavra que saísse da boca dele, aleluia, já era o suficiente para que, aleluia, o seu servo fosse. Aleluia, glórias a Deus. Quantos evangélicos hoje não têm a fé daquele centurião? A palavra do Senhor não diz, aleluia, glórias a Deus, se ele, glórias a Deus, aleluia, era, glórias
glórias a Deus, um israelita, aleluia, fiel, aleluia, glórias a Deus, que servia a Deus, aleluia, como seus antepassados. A palavra não diz, não relata profundo sobre a vida daquele homem, glórias a Deus, aleluia, mas creio eu, aleluia, glórias a Deus, que entre aquele povo que seguia Jesus, não tinha um homem de tanta fé como este. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus, porque ele disse, não, aleluia, não é digno, não sou digno, aleluia. Quantos, aleluia, glórias a Deus, não se sente digno, aleluia, glórias a Deus, aleluia, hoje em dia, não, Senhor, aleluia, eu não mereço, não, Senhor, não mereço que o Senhor, aleluia, faça isso sobre a minha vida. O Senhor me conhece, sabe como suporto, aleluia, se o Senhor permitir é porque Ele sabe, aleluia, a enfermidade daquele servo, daquele centurião, não foi, aleluia, não foi por acaso, igreja, foi com um propósito. Aleluia, glórias a Deus, foi com o propósito de Deus, aleluia, de Jesus, para que aquele centurião chegasse, aleluia, e se humilhasse diante dele. Não, Senhor, fala, aleluia, através de uma palavra, ele será curado da sua enfermidade. Aleluia, glórias a Deus. E a outra parte vai dizer que o Senhor, glórias a Deus, aleluia, entrando na cidade de Naim. Aleluia, glórias a Deus, entrando na cidade de Naim, eis ali um cortejo. Aleluia, vindo, o Senhor entrando e o cortejo vindo. Aleluia, ou seja, ele entrando na cidade e o cortejo saindo da cidade. Ali estava um cortejo, aleluia, de um velório, de um enterro, né? A caminhada indo para um cemitério. Ali estava indo uma mãe, glórias a Deus, aleluia, com seu único filho. A palavra do Senhor vai dizer que ela era viúva de seu único filho. E tinha só um único filho. Ela era viúva, ou seja, ela tinha perdido o marido e perdeu o seu único filho. Jesus. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor entrando na cidade começou a observar aquilo. Aquele cortejo, aleluia, aquele choro, aquele esquife, aqui na palavra fala caixão, mas em algumas bíblias está escrito esquife. Não existia caixão naquela época. Glórias a Deus, era um esquife, né? Glórias a Deus, aleluia, amarrado com paus. Glórias a Deus, em panos ali. Glórias a Deus, levando aquele defunto de sua única mãe. Aleluia. Então o Senhor Jesus vai olhar e a palavra do Senhor vai dizer que Ele se compadece de íntima compaixão por aquela mulher. Aleluia, glórias a Deus. A tristeza daquela mulher, aleluia, se notava à distância. Aleluia, glórias a Deus. O choro daquela mãe, aleluia, glórias a Deus, moveu o coração de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O seu lamento, aleluia, glórias a Deus, estava, aleluia, rasgando a sua alma. Glórias a Deus. Pensa, aleluia, glórias a Deus. Uma mulher perdeu seu marido, aleluia, o único providência que tinha sobre a vida dela era aquele filho. Aleluia, naquela época era difícil, aleluia, a mulher não tinha essa livre de trabalhar como nos dias de hoje. Era difícil, aleluia, glórias a Deus. O provedor da casa eram os homens. Então aquela mulher vai perder seu marido e vai perder o seu filho também. Aleluia. Penso eu, aleluia, na mente dela, o que será de mim? Estou isolada, estou acabada, tudo acabou, não tem mais, aleluia, glórias a Deus, já morreu, já foi embalsado, aleluia, já está dentro do esquife, aleluia, glórias a Deus, já está no caminho indo para o cemitério, já está indo, aleluia, glórias a Deus, a sua esperança, a igreja estava morta, aleluia, junto com aquele filho, aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus, aquele povo chorando, aleluia, glórias a Deus, se lamentando pela morte daquele jovem, daquele filho. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor entrando na cidade, aleluia, vai dizer para aquela mulher, não chores. Não chores. Aleluia, onde, igreja? Aleluia, glórias a Deus. Uma mãe indo enterrar seu filho, como? Aleluia, um ser vai chegar e vai dizer para ela, não chore. Deus. Quem é mãe aqui sabe, glórias a Deus. Quando adoece, que a gente vê que tá ruim, glórias a Deus, no hospital a gente já não consegue conter as lágrimas quando é pequeno.
Aleluia, até quando é grande, que o médico fala é grave, aleluia, já se lamenta, já fica preocupado, já perde noite de sono, já vai pro joelho, já vai pro jejum, já vai clamar a Deus, já vai fazer de tudo, vai ligar, vai pedir oração para um, para outro, vai entrar em grupo, vai fazer campanha, vai para monte, vai recorrer todos os recursos, aleluia, celestial do céu, porque se o médico fala que não tem jeito, aleluia, a gente sabe que tem um que faz o seu jeito, a gente sabe que tem um maioral acima da medicina, a gente sabe que tem, aleluia, glórias a Deus, um todo-poderoso, aleluia, glórias a Deus, que quando a medicina coloca uma vírgula, aleluia, para ele não é um ponto, para o Senhor, aleluia, é só o começo, para ele estar escrevendo uma nova história na vida daquele ser que está lá no leito, que está desenganado. Quando o Senhor quer, igreja, aleluia, ele faz o sobrenatural, aleluia, ainda que o médico fala, não tem jeito mais, aleluia, está entubado, aleluia, glórias a Deus, o seu aleluia, não dá, glórias a Deus, aleluia, respondendo a medicação, glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus, os seus vitais está paralisando, para e volta, mas ainda há um fôlego de vida, e se há, glórias a Deus, aleluia, um fôlego de vida, a esperança no coração da mãe, a esperança, glórias a Deus, porque ela sabe, glórias a Deus, ela gerou, ela carregou no seu ventre, aleluia, o amor que ela tem para aquele ser, aleluia, é maior do que todo, aleluia, não acima de Deus. Aí, glórias a Deus, ela vai clamar ao Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor que me deu, o Senhor sabe o amor que eu tenho, Senhor, por Ele, aleluia, glórias a Deus, por ela, Senhor, como, glórias a Deus, não tira de mim aquele que tu me deste, aleluia, glórias a Deus, porque eu não suporto, aleluia, glórias a Deus, mas aquela mulher, aquela viúva, glórias a Deus, aleluia, a morte daquele filho, daquele jovem não foi, aleluia, glórias a Deus, por acaso, igreja, mas sim que manifestasse a glória de Jesus sobre, aleluia, glórias a Deus, a cidade de Naim. Aleluia. Glórias a Deus. Era para que manifestasse a glória de Jesus sobre a cidade de Naim. Glórias a Deus, porque quando um bem feito é feito num lugar, aleluia, nossa, você viu lá? Aleluia, lá no Paraná, numa cidade natal, você viu, menina? Glórias a Deus, mostrando no jornal, veio não sei o que do céu, como se fosse anjos. Todo mundo lembra da cidade, lembra da cidadinha pequena, glórias a Deus, faz notório sobre a mente de todos. Então, aleluia, glórias a Deus, a morte daquele menino não foi, aleluia, glórias a Deus, uma morte qualquer, não, aleluia, mas sim que manifestasse a glória de Deus sobre a vida dele, aleluia, daquela mãe, daquele povo e daquela cidade, daquela nação. A palavra do Senhor vai dizer, o Senhor Jesus fala, não chores, não chora. Como assim não chora? Pare de chorar, aleluia, enxugar suas lágrimas, aleluia, glórias a Deus. No alento de dor, como? Aleluia, glórias a Deus. Nós podemos imaginar, aleluia, a dor daquela mãe. Já enterrei meu marido, agora eu estou indo no cemitério. Aí, igreja, eu começo a imaginar na minha mente, o coveiro está lá esperando, a cova está aberta, ó, tem a hora, viu? De chegar, aleluia, para enterrar. Agora não tem o dia todo, não. Aleluia, não é assim nos dias de hoje? Aleluia, se marcou o enterro para 5 às 5 horas. Aleluia, na hora de fechar o caixão, ele já fala, ó, despede que já vamos. Aleluia, não pode passar nem 5 minutos. Não pode ter atraso, porque, aleluia, glórias a Deus, morreu, mas ainda a vida que está trabalhando aqui. Aleluia, tem horário de fechar, a vida continua, não é assim? Aleluia, então eles estão lá esperando, aleluia, glórias a Deus. Naquela época, creio eu que era da mesma forma, tinha gente esperando. Glórias a Deus, aleluia, não era cova, aleluia, glórias a Deus, era em caverna, não sei, aleluia, mas eu creio que naquela época não abria, glórias a Deus, como nos dias de hoje, mas tinha pessoas, aleluia, responsáveis por isso, aleluia, creio eu que estão lá esperando, aleluia, cadê, glórias a Deus, que ainda não chegou, está atrasado, aleluia, glórias a Deus, o Senhor vai dizer, aleluia, para aquele menino, naquele esquife, para aquele defunto, glória a Deus, aleluia, menino, levanta. Levanta, glórias a Deus, aleluia. No verso 13,
Aleluia, glórias a Deus. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão para ela e disse: não chores. 14. E chegando, ele tocou o caixão e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aquele povo, igreja, que estava acompanhando aquele enterro, aleluia, glórias a Deus, olhando para Jesus, como assim? Como? Como é que ele mandou levantar e ele levantou? Glória a Deus, aleluia. Como é que isso aconteceu? Aleluia. E no mesmo momento, aleluia, glórias a Deus, o que era defunto volta a viver. Aleluia, o que tinha morrido, aleluia, foi ressuscitado. E ele levantando, começa a falar, começa a conversar, aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus, a palavra do Senhor, a igreja não diz, aleluia, que aquele jovem falou. Mas eu, aleluia, glórias a Deus, começo a imaginar na minha mente que aquele jovem levanta e diz: o que está acontecendo aqui? Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Talvez você está vivendo um momento, glórias a Deus, que você, aleluia, glórias a Deus, não está sabendo o que está acontecendo. Aleluia, glórias a Deus. Aquele jovem, aleluia, glórias a Deus, confuso, aleluia, sendo despertado de um sono, achando que estava dormindo, um sono profundo, glórias a Deus, vendo aquele povo com o rosto configurado, desconfigurado, choroso, os olhos vermelhos, aleluia, sem entender, aleluia, achando que estava dormindo, sem entender nada do que estava acontecendo. Talvez você está vivendo, aleluia, num tempo, aleluia, numa situação, neste momento, que você não está entendendo. Aleluia, glórias a Deus, o seu desespero, o seu choro tem sido constante, mas ei, acalma que Jesus está entrando, aleluia, glórias a Deus, na sua causa. Como o Senhor Jesus entrou na cidade, glórias a Deus, de Cafarnaum e curou aquele servo, aleluia, daquele centurião. Como o Senhor Jesus entrou na cidade de Naim, curou o filho da viúva de Naim, glórias a Deus, o Senhor também está entrando. Aleluia, Deus. Na sua situação, o Senhor está entrando na sua causa. Aleluia. Ele está entrando na calma, glórias a Deus, aleluia. Mas Deus, eu não estou entendendo. As coisas de Deus não é para entender, aleluia, sim para aceitar, sim para confiar. Aleluia, não tente entender os planos do Senhor para a tua vida. Aleluia, para a vida, glórias a Deus, da sua família, dos teus, não tem que entender. Porque o Senhor Jesus não tem como ninguém entender Ele. Aleluia, glórias a Deus. A gente estuda, glórias a Deus, as coisas aqui da terra e entendemos por intermédio de estudo, mas o nosso maioral, o nosso ser, o nosso soberano, o nosso Criador, o nosso Deus, não tem como Ele ser estudado. Aleluia, não tem como, ainda que muitos fazem teologia, glórias a Deus, estuda para ser, aleluia, glórias a Deus, pastores, aleluia, para ser, aleluia, ministros de palavra, ainda que eles estudem, ainda que eles vão para Israel, ainda que eles trilham o caminho que Jesus trilhou, não, eu vou no Rio Jordão, não, eu vou lá naquele lugar que ele fez isso, pode ir, glórias a Deus, está lá o lugar, mas não tem que entender que não vai. Não vai entender, aleluia, glórias a Deus, as coisas de Deus não se entende, se aceita. Aleluia, glórias a Deus, e sim aceita. Aleluia, glórias a Deus, creio que aquele jovem não estava entendendo. Glórias a Deus, aleluia. Mas aquela mãe, aleluia, glórias a Deus, entendeu, glórias a Deus, no íntimo do seu coração. Ela entendeu, glórias a Deus, que foi necessário o seu filho morrer. Glória a Deus, aleluia. Para ele, aleluia, glória a Deus, ressuscitar através de uma igreja. Aleluia. Palavra. A igreja está dispersa, glória a Deus, aleluia, mas Jesus está falando. A igreja está dispersa, mas Jesus está na casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus está falando e aquele que está na fiação está pegando. Aleluia, glórias a Deus. A viúva, glórias a Deus, entendeu que foi necessário, glórias a Deus, o seu filho,
aleluia, falecer, foi necessário ela chorar, foi necessário ela lamentar, foi necessário ela ficar a madrugada toda olhando para aquele filho morto. Aleluia. Glórias a Deus, para quando ela teve um encontro com ele, aleluia, glórias a Deus, ele tocar no esquife, tocar no caixão e dizer para aquele jovem, levanta, acorda, glórias a Deus, aleluia. É necessário, igreja, é necessário todos os dias nós ir no encontro de Jesus. É necessário, aleluia, igreja, todos os dias ir ao encontro de Jesus. Não, eu já sou evangélico, eu já prego, eu sei, eu estou na igreja há tantos anos. Mas pode ser que está perdido. Deus, assim. Pode ser que está perdido dentro da casa. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Pode ser que está perdido, está frio, está congelado em um congelador. Deus. Não crê mais, aleluia, que Jesus tem o poder e a capacidade de fazer o sobrenatural. Aleluia. Quando faz amanhecer, entardecer e anoitecer, para ele, para ela, tanto faz. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, só tem avivamento, glórias a Deus, aleluia, quando tem campanha, se não tiver, isso não aviva. Só tem avivamento quando tem pregador de fora, se não for pregador de fora, não vou. Aleluia, não tem graça, não é os mesmos. Peraí, aleluia, vai cultuar quem? Aleluia, o pastor é Jesus. Vai cultuar quem? Aleluia, glórias a Deus, é a campanha ou é o dono da campanha? Aleluia, glórias a Deus, glória a Deus, não. Aleluia, o Senhor, aleluia, tem propósito em todas as coisas. Meu Deus. Quantos que estão pregando, estão louvando, aleluia, mas estão com o coração bem distante. Por lado de fora tá bonitinho, aleluia, é servo, ó, é serva. Aleluia, mas lá dentro, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Tá ouvindo a palavra e tá pensando, aleluia, glórias a Deus, aleluia, se deixou. Aleluia, o fogão ligado, tá pensando, aleluia, no que vai fazer na janta, tá pensando como é o dia da manhã, aleluia, glórias a Deus, não aproveita a oportunidade de absorver, aleluia, a palavra, aleluia, a oportunidade, o momento, aleluia, a qual o Senhor Jesus está falando, glórias a Deus, a palavra do Senhor vai dizer, ele falou uma vez, mas o seu servo ouviu duas, glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei porquê, igreja, mas o Senhor, Ele age no meu coração para dizer para a igreja, aleluia, é necessário voltarmos ao primeiro amor. Aleluia, glórias a Deus, o primeiro amor, a primeira essência. Glória a Deus. A primeira essência, aleluia, glórias a Deus. Quando veio, aleluia, o encontro do Senhor Jesus, todo machucado, todo destruído. Aleluia. Aquela viúva estava toda destruída. Ela estava machucada pela morte do seu marido e agora pela morte do seu filho. Ela estava magoada, ela estava sentida, ela estava ferida, ela estava dilacerada. Ela não se curou nem de uma dor, aleluia, nem de um luto, já veio outro. Deus. Glória a Deus, aleluia. Onde tem igreja, um coração contrito, aleluia, glórias a Deus, a bonança e misericórdia de Deus sobre a vida dele e dela. A graça do Senhor, ela vem porque, missionária, irmã, Ivani, porque o coração está contrito, está carente, está necessitado. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor avista aquela mulher, Ele se compadece de íntima compaixão por ela. Aleluia. Se Ele compadece de íntima compaixão por ela, é porque lá dentro tinha algo que só o Senhor Jesus podia fazer, não tinha outro. Não tinha ninguém para fazer. E é isso, glórias a Deus, que está voltando, glórias a Deus, em muitos. Aleluia, glórias a Deus, em muitos de nós. Aleluia, um coração contrito. Aleluia. Almejando pela misericórdia do Senhor Jesus todos os momentos da nossa vida. Um coração, aleluia, carente
totalmente necessitado dele. Não, Senhor. Eu sou, aleluia, glória a Deus, totalmente dependente da tua misericórdia, da tua graça. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Onde há, aleluia, glórias a Deus, um coração contrito, há graça dele sobre a nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Então, Aleluia. aleluia, glórias a Deus, é necessário, o Senhor disse para mim, aleluia, no meu coração, aleluia, para dizer para a igreja, é necessário voltar ao primeiro amor. É necessário voltar a louvar como você louvava quando você chegou. É necessário, aleluia, pregar quando você pregava, quando você chegou. É necessário, aleluia, glórias a Deus, você orar com aquela intensidade como você orava. Aleluia, glórias a Deus. Que você intercedia, aleluia, glórias a Deus, parecendo que o céu estava aberto. Você sentia, aleluia, que Jesus, que Deus estava ali sentado do seu lado, vendo as tuas lágrimas cair. É necessário. É necessário. Era necessário, aleluia, aquele jovem falecer. Era necessário o servo do centurião ficar enfermo. Aleluia, glórias a Deus. Então, Senhor, igreja, permite que muitas coisas sejam necessárias para mim e para você voltar ao primeiro amor. Porque quando vem uma enfermidade, uma dor, alguma perca, a gente vai e se deleita. Nós nos derramamos na presença dele, porque nós sabemos, aleluia, que é só ele. Então, aleluia, mas antes pelo amor, né, irmã do Carmo, do que pela dor, do que pelo macete, aleluia, glórias a Deus, porque a mão dele, ela é poderosa para salvar, mas também ela é poderosa para amassar. Glórias a Deus, aleluia, ela é poderosa. Aleluia, glórias a Deus. Assim como ele molda o barro, ele nos molda também, ele nos quebra também, aleluia, ele nos lapida também, aleluia, para que nós possamos entender, aleluia, glórias a Deus, que estamos totalmente dependentes da graça e da misericórdia dele. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. A igreja veio receber essa palavra. Glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus. É necessário, glórias a Deus, voltarmos ao primeiro amor. Aleluia. É necessário, aleluia, voltarmos à primeira essência. É necessário nós chamar a atenção do nosso mestre como nós chamava antes. É necessário nós orar e ali nós nos deleitar, derramar lágrimas aos pés dele. Aleluia, é necessário. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade.